continuando aqui. Agora chegamos nos sete portais, o que também algumas traduções eu acho que tá como sete portas, talvez. Mas então chegamos no terceiro fragmento da Voz do Silêncio. O Padhyaya, a escolha está feita. Tenho sede de sabedoria. Agora rasgaste o véu diante do caminho secreto e ensinaste o Iana maior. Teu servo aqui está pronto para receber a tua orientação. Então, no segundo fragmento que a gente tinha terminado, a pessoa estava se encaminhando e adentrando na senda do Bodhisattva. E aqui, então, aquela pessoa que já fez a escolha. A escolha está feita. Aquele véu do caminho secreto, ele foi levantado, né? O véu de Ísis, como diria Blavatsky aqui, ele foi erguido. E ensinaste o Yana maior. E essa pessoa, então, ela já recebeu o ensinamento do Dharma Mahayana. Né? Esse Yana maior aqui, eu até coloquei a nota brevemente, mas se refere ao Mahayana. E aqui na primeira nota, esse Upadhyaya, que esse 2 aqui que está embaixo da tela não é da nota 2, é da nota um. Mas só para algumas palavras que aparecem nessa primeira nota aqui. O Upadhyaya que se refere ao guru, né, ou o Naujor, que é um outro termo que a gente vê às vezes nesses textos aqui, que a gente vê nas cartas dos Mahatmas também. Esse termo sendo usado até em referência a Jetson Kappa, né, o fundador da escola Gelugpa, como tendo sido aquele Naujor, aquele guru que alcançou um dos estados mais elevados nessa nossa era. Então, o guru, o Naujor, o mestre ligado ao conhecimento, o adepto ligado ao conhecimento guardado pela linhagem. E aí tem os termos em Pali, e a gente sempre tem que ter muita atenção aqui, porque, embora esse seja um texto Mahayana, na tradução e nas notas, muitas vezes a gente vai ver termos na língua Pali, que é a língua do sul da Índia, do budismo Theravada, o Hinayana. E nem sempre em sânscrito, que é a língua do budismo do norte da Índia, do budismo Mahayana, que é o budismo de onde vem esse texto aqui. Mas então, só para a gente prestar um pouquinho de atenção. Inclusive, quando a gente chegar nos sete portais, um dos termos que aparece, ele vai estar em Pali, não vai estar em sânscrito, possivelmente porque eram os termos mais acessíveis naquela época. Já que naquela época, como acho que todo mundo já sabe, o que era acessível de budismo no Ocidente era o budismo Theravada. O pouco que havia de acessível, na verdade, né? A gente teve até filósofos como Schopenhauer que tiveram algum contato com o budismo, mas era com o budismo Theravada. O Mahayana ele era muito pouco acessível. Mesmo o Mahayana da China, né, que a China já não era tão isolado assim quanto o Tibete, ainda assim ele era muito pouco acessível no Ocidente. E, na verdade, A Voz do Silêncio é um dos primeiros textos, se não o primeiro, que realmente apresenta ensinamentos Mahayana ao Ocidente, que realmente apresenta esses ensinamentos. A gente não tem sutras Mahayana traduzidos no século XIX para o inglês. Se tiver, vai ser muito pouco, uma coisa ou outra. A maior parte é mais a partir do século XX, alguma coisa mais para o final do século XIX. Muito pouco material. Então, por isso que às vezes veremos esses termos em Pali aqui. Mas então, aqui é alguém que fez a escolha. A escolha foi feita porque essa pessoa tem a sede de sabedoria. E agora ela requisitou ao guru. Ela se mostrou disponível, pronta para seguir esta senda. Ela quer se tornar um yogi do círculo do tempo, um yogi Kalachakra. Lembrando que a sílaba Kalachakra está aqui, né, essa imagem. Está bem, Shravaka. Tu requisitaste e agora o mestre responde. Está bem, ouvinte. Lembrando bem, sempre que Shravaka é um termo que se refere aos ouvintes, aqueles que estão no início do caminho. Seja na senda Mahayana ou no Theravada, esse é um termo comumente usado aqui, né? O Shravaka é aquele que ouve e aquele que está tentando, digamos assim, praticar na medida do possível. Nós somos ouvintes na prática.
A gente está aqui ouvindo os textos, mas nós ainda não estamos no Mahayana. Nós não largamos ainda tudo em prol de todos os seres. Nós ainda temos uma vida normal. Nós não nos despojamos de todas as coisas. Então, não há nenhum demérito em ser um ouvinte. O ouvinte é aquele que está coletando mérito para suas vidas futuras. A senda ela é gradual e o ouvinte é o primeiro passo, e isso já é muito bom. Então, o Shravaka, em grego, na escola do Pitágoras, a gente tem a palavra akustikoi, que também se refere aos ouvintes, era o primeiro nível da escola de Pitágoras na Grécia. E nos essênios também havia um nível parecido no início, né? Já que, até porque o código monástico essênio, segundo Isis sem véu, volume 3, ele bebeu do código monástico budista, né? Houve budistas que foram lá e que ajudaram a montar aquela disciplina dos essênios, mas isso aí já é outra história, não é o nosso foco aqui. Então, prepara-te, ouvinte, pois terás que viajar sozinho. O mestre só pode apontar o caminho. O caminho é um para todos, ou é único para todos. Os meios para alcançar a meta devem variar de acordo com os peregrinos. É um único caminho, é uma única senda. Mas os meios, isso vai variar de acordo com os peregrinos. Vai variar de acordo com a tradição a qual ele se vincula, com a linhagem a qual ele se vincula. Vai variar de acordo com as predileções daqueles peregrinos. Então, mas é um caminho que a pessoa vai ter que empreender sozinha. É claro que haverá grupos, haverá necessidade de gurus, mas a transformação e a prática, ela se dá no nível individual. Isso é sempre assim. O mestre só aponta o caminho. Você não chega a outra margem, você não se liberta do samsara por meio de uma procuração externa. Não existe salvação terceirizada. Só você pode salvar a si próprio. E qual escolherás? Alguns vão ter uma predileção para o Mahayana, outros vão ter uma predileção para o Theravada. Vários textos Mahayana falam sobre isso, textos vinculados à escola Yogacara, que comentam justamente essa questão. Algumas pessoas elas já vêm predispostas a seguir o Theravada, elas não têm essa inclinação Mahayana, essa inclinação bodhicitta. E é claro que isso se deve a vínculos de vidas anteriores. Obviamente elas podem mudar, obviamente elas podem escolher o Mahayana. E aí vem a questão. E da mesma forma que alguém que pode ter uma predileção para o Mahayana pode acabar dando as costas ao Mahayana e escolher o Theravada, o Hinayana. Lembrando aqui que o que é chamado de doutrina do olho nesse texto se refere ao Theravada, e o que é chamado de doutrina do coração se refere ao Mahayana. Então, qual delas tu escolherás? O caminho da libertação individual, da sua própria libertação, ou outro caminho, que ele também vai ter momentos de solidão, solitude, também a sua responsabilidade vai ser individual, porém é um caminho em que você não pode deixar os outros seres de lado, você não pode deixar a compaixão de lado, e você não pode querer deixar de renascer. Não é um caminho para você parar com o renascimento, mas é para continuar a renascer em prol de todos os seres. O Samtam, o Dhyana, Samtam é o termo tibetano para Dhyana, a meditação. A meditação da doutrina do olho, a Dhyana da doutrina do olho, o Dhyana quádruplo, porque eles vão enfatizar 4 níveis de Dhyana no Theravada, ou trilharás teu caminho através das paramitas, através do Mahayana, porque a senda Mahayana é a senda das paramitas, é o Paramitayana, é o veículo das paramitas. 6 em número, nobres portões ou portais da virtude que conduzem a Bodhi e a Prajna, o 7º degrau da sabedoria. Então, qual a escolha que será feita aqui? O tortuoso caminho
do dhyana quádruplo serpenteia morro acima. 3 vezes maior é aquele que escala o topo elevado. Não é fácil seguir o Theravada, a doutrina do olho. Esses textos eles nunca vão demonstrar desdém para com esse caminho. E nem nós devemos ter desdém para aqueles que estão no Theravada, no Hinayana. Porque é um caminho tortuoso e é difícil alcançar essa libertação individual. E também é um caminho gradual, é que ele para no determinado ponto. O Mahayana tem graus mais longe, mais longínquos, né? Tem mais graus, digamos assim. Mas o Theravada também é um caminho difícil. Também é um caminho em que a pessoa vai ter que buscar controlar as suas paixões, assim como no Mahayana, buscar não cair no jogo dos sentidos, buscar se esvaziar do senso de eu, do apego ao eu. E ela pode alcançar uma libertação individual. E esses 4 dhyanas, eles têm a ver com isso, são estados meditativos. Eu não vou aqui trazer em detalhes esses 4 dhyanas, a gente já viu por alto em outros textos com os quais trabalhamos. E quando a gente retornar para uma literatura mais formalmente mahayana em breve, que vão falar mais sobre isso, aí a gente pode se aprofundar nessa questão. Mas os textos Mahayana, com frequência, vão falar que a gente teria que tomar cuidado com esses níveis de dhyana do Theravada. Tá aqui mais uma curiosidade, não vamos praticar isso aqui. Mas há alguns níveis de dhyana que, quando alcançados, o quarto nível, quando ele é alcançado, a partir daquele momento a pessoa se desliga do samsara. E aí Eu ela lembro lá alcança a que libertação, você é um o personagem lá processo de na série renascimento. também, né? Só que quando ela alcança essa libertação do processo de Dá pra renascimento, perceber. ela não consegue mais voltar. Ela fica num estado meio que de sono, digamos assim. Seria como uma espécie de um devachan, bem aqui na linguagem teosófica, seria como uma espécie de um descanso, e que ela vai ficar até o final dessa era, seja lá quando for o final dessa era. É até dito que quando um próximo Buda está prestes a encarnar no planeta, a reencarnar para agora sim girar novamente a roda do Dharma, essa energia de um Buda vindo ao planeta ela é tão forte que ela pode acordar a vibração, ela pode acordar essas pessoas que estão nesse estado de repouso. E aí essas pessoas podem decidir renascer também. Porém, esse é um caminho que te desliga do samsara, normalmente. E depois ela vai ter que renascer, mas aí vai ser bem mais adiante. E geralmente, pelo que a literatura fala, é até uma coisa meio a contragosto. Porque, em geral, a literatura Theravada não vai dizer que ela precisa. A literatura Theravada vai dizer que é final. Ela vai chamar isso de Nirvana. E é outro cuidado que a gente tem que ter com a palavra Nirvana também. Porque haverá diferentes níveis da palavra Nirvana. O Nirvana Theravada ele se refere a essa libertação individual, quando a pessoa se transforma, o que na linguagem Theravada é chamado de Arhat. Então, quando ela se torna esse sábio, esse digno, ela alcança esse estágio. Que naquele esquema dos 3 mundos do budismo, dos 3 planos da consciência, ou 3 esferas da consciência, a esfera do desejo, a esfera da forma e a esfera sem forma, essa pessoa que alcançou esse quarto dhyana, ela vai renascer na esfera da forma. Isso que é esse Nirvana Theravada. E ela não consegue mais acessar essa esfera do desejo porque ela está nesse estado estático. E os textos Mahayana então vão dizer, cuidado com isso, não busque isso. Pare até um determinado ponto. Se você quer seguir o Mahayana. Se você quer seguir o Theravada, tudo bem, vai fundo. Pro mundo, pro mundo em geral, eu até penso que é melhor ter menos pessoas no samsara, né? Ter menos pessoas perturbando os outros. Então, se esse é o caminho, se ela tem essa predileção e ela não tem uma predileção para o Mahayana, ok, siga esse caminho. Porém, se ela tem a predileção pelo Mahayana, não se envolva com
esse caminho muito profundo. Continue no Mahayana e continue mantendo o voto do Bodhisattva. O Renan até comentou, são eles os que se libertam do samsara e ficam num sono, que a Blavatsky diz que vão voltar no novo Manvantara, aquele que realmente é o início de tudo. Exatamente. Exatamente, Renan. São esses aí que são descritos, que vão ser obrigados a retornar, porque eles não terminaram o caminho. E eles vão retornar no estado normal, com uma pessoa que vai ter que refazer todo o caminho de novo. Claro que eles vão ter os seus méritos, mas eles vão ter, mas o que eu digo, eles não vão renascer como Budas, né? Porque eles não alcançaram o Budado. Mas como alguém que está na senda e que vai ter que continuar na senda. Normal aqui que eu digo um iniciado, mas não um iniciado normal, mas não um Buda e nem um Mahatma ainda. Eles não são Mahatmas ainda. Isso na linguagem iniciática do ocultismo corresponde à quarta iniciação. Mas aqui é um caminho paralelo, não é que é exatamente aquele mesmo caminho. Aqui é um caminho paralelo, mas que corresponderia ao que seria a quarta iniciação, quando se alcança, então, o domínio sobre o eu pessoal. Se eles realmente conseguem terminar, né, essa quarta iniciação. Mas então é um caminho tortuoso, é um caminho difícil, e grandes são aqueles que alcançam essa libertação individual. Porém, as alturas de Paramita, as alturas do Paramitayana, do Mahayana, são atravessadas por um caminho, uma senda ainda mais íngreme. Tens que lutar para abrir caminho através de 7 portais, 7 fortalezas mantidas por poderes cruéis e astutos, paixões encarnadas. Tu escolheste o Mahayana? Então, agora terás de enfrentar esse campo de batalha. E nesse campo de batalha, em que você vai continuar a renascer vida após vida, né? Não há um fim para esse caminho. O fim seria o Budado, só que ainda assim não é tão simples, porque o surgimento de um Buda é algo difícil. Não temos tantos Budas assim. Mesmo os que estão avançados no Mahayana, eles ainda estão bem longe do estado de Buda. E eu imagino também que até para que um Bodhisattva muito elevado possa renascer e terminar o seu processo e se tornar um Buda, um Bodhisattva que está lá na 10ª iniciação, tudo tem o seu tempo, tudo vai ter a ver com o karma da humanidade também, com a duração dos ensinamentos que foram deixados pelo último Buda. Então, aí tem várias questões misteriosas e muito complexas. Mas o fato é que aquele que busca a senda do Bodhisattva, ele vai enfrentar uma senda mais íngreme porque já não é mais uma senda de renúncia, principalmente. É uma senda que também tem a renúncia, mas além da renúncia, você vai ter que continuar a lidar com as perturbações dos seres no samsara. Você vai ter que continuar a renascer, né? A meta é auxiliar os outros, a meta não é parar o fluxo de nascimentos. Muito pelo contrário, um bodhisattva ele tem pressa para renascer. Um bodhisattva ele não quer ficar no devachan. Entre uma vida e outra, ele não quer ficar curtindo. Não é à toa que práticas, inclusive, são ensinadas no Tantra. Práticas para que quando a pessoa morra, ela já consiga renascer o mais breve possível. E no budismo tibetano isso não é nenhum tabu, né? Tem os tulkus, alguns tulkus, por exemplo, Trijang Rinpoche. Trijang Rinpoche é um eminente Gelugpa, que hoje ele não é monge na vida atual, na vida anterior ele foi um monge, e ele morreu em 81, e ele renasceu em 82. E já direcionando, já dando a dica, né? Porque quando eles já estão no estado avançado do caminho, eles já conseguem mais ou menos direcionar para onde vai ser o nascimento. Claro que pode dar algum erro aí no processo, porque depende da mãe, também depende dos pais, né? Às vezes aquela gravidez não vinga, tem uma tentativa e erro aí, mas em geral esse processo ele é bastante rápido. E quando então
eles estão já mais nos seus últimos anos de vida, nas suas últimas décadas, na verdade, de vida, no sentido de que quando ele já alcança uma determinada idade de maturidade, ele já começa a se preocupar com isso, né? E tem uma prática tibetana que ela é muito voltada para isso, para você já direcionar o seu fluxo mental para um próximo nascimento, de modo que você não consiga, ou melhor, de modo que você não fique muito tempo no período intermediário entre uma vida e outra, porque a função de um bodhisattva é atuar no mundo. E ainda tem um problema. Tudo bem, ele renasceu, só que ele é um bebê. Um bebê não pode ensinar o Dharma. Ele vai precisar de criação, ele vai precisar de educação, ele vai precisar crescer, ser bem alimentado, ele vai passar pela adolescência, por todos os problemas da adolescência. Ele vai ter que ter acesso a bons gurus, ele vai ter que ter acesso a bons ensinamentos, ele vai ter que. Tudo isso para reativar esses samskaras, tudo isso para reativar as tendências que estão ali. Eu não tô falando de um Mahatma, não, gente. Eu não tô falando de um Bodhisattva, eu tô falando de Mahayanas, praticantes Mahayana que já estão um pouco avançados, mas que já conseguem, de alguma forma, direcionar esse processo. Mesmo sem ter autonomia total sobre os renascimentos, eles já conseguem direcionar o seu fluxo mental, né? E isso está alinhado a uma vida plenamente dedicada à prática do Dharma. Claro que são iniciados, não são pessoas comuns, mas ainda também não necessariamente são Mahatmas ou Bodhisattvas, que seja. Mas o fato é que essas pessoas, então, elas ainda vão ter que passar por todo aquele processo da vida que todos nós passamos. Eles não vão renascer já adultos e num corpo já apto para ensinar e já sabendo tudo e lembrando de tudo. Então, é um processo bastante complicado e a gente vê que às vezes dá alguns problemas, porque às vezes eles não vão ter uma educação adequada, às vezes querem forçar aquela criança a viver exatamente aquela mesma vida que aquele fluxo mental, que aquela mente viveu na vida anterior, né? Ela renasce no Ocidente para atuar como um pasaka, como um instrutor não monástico, porém tentam forçá-la a viver como um monge, né? E aí ela acaba tendo que romper com aquilo, ou dar algum problema na sua criação monástica e ela de novo vai ter que romper com aquilo. Talvez porque naquela vida ela queira casar, queira ter filhos, que seja, ou simplesmente não queira ter a disciplina monástica. Então, e como o budismo ele é muito, o budismo tibetano, né, ele é muito apegado a essa questão monástica, acaba que às vezes isso dá algumas questões também. E é claro que às vezes dá erros, às vezes tem falcatruas aí também nesse processo, né? Nem todo mundo que é reconhecido como a reencarnação de alguém a gente pode confiar. Tem muita politicagem aí no processo também. É uma questão bastante complicada. Mas eu tô falando isso mais para mostrar as complicações do Mahayana. Como a gente viu, acho que foi na reunião anterior, né, que eram trechos bem poéticos e bem dramáticos. Mahayana como essa senda em que você escolheu continuar a sofrer. Você não está buscando a sua libertação do sofrimento. Você vai continuar a renascer e você vai se compadecer com o sofrimento alheio e vai sofrer junto com os outros e auxiliar os outros nesse processo. Mas é ele que vai levar para uma libertação muito mais elevada, embora seja uma senda ainda mais íngreme. Esse é o caminho das paramitas. Com ânimo, discípulo, Obrigada, lembra-te viu? da regra de ouro. Uma vez que tenhas passado pelo portão Shrotapati, Shrotapati é aquele termo que já vimos, é um termo bem técnico do budismo, que se refere àqueles que botaram os pés no caminho, que botaram os pés na senda. Aquele em quem a corrente entrou, né? Os que entraram na corrente, ou que a corrente entrou. Uma vez que teu pé tenha pisado o leite da corrente nirvânica, da senda que leva ao nirvana, nesta ou em qualquer vida futura, terás apenas outros 7 nascimentos pela frente, ó tu de vontade adamantina. Essa questão dos 7 nascimentos, ela é meio polêmica, porque às vezes falam que. Porque dá a impressão que é quase uma coisa, ah, beleza, então chegou num ponto, agora só mais 7. Mas eu não sei se é tão literal assim. Porque a gente já viu em outras passagens aqui desse texto que o nascimento, ele aqui é descrito como uma iniciação.
Então, não sei se é nesse sentido, né? 7 iniciações pela frente, ou não sei. Ou seriam 7 nascimentos, alguns tipos de nascimentos específicos que a pessoa vai ter. Porque quando a gente lê os relatos da Senda, eles são sempre mais complicados em relação a isso, né? Às vezes a pessoa dá um passo para frente numa vida, e naquela outra vida ela deu 3 passos para trás. Mas talvez possa haver um ponto realmente aqui do caminho em que vão faltar esses sete degraus, talvez, né? É um mistério aqui. Mas nessa literatura tudo vem em sete. Então, nessa em qualquer vida futura, terá outros 7 nascimentos pela frente. Talvez 7 iniciações pela frente. Uma vez que colocou os pés na corrente, vai ter que passar por essas 7 portas até, de fato, chegar a um estado de Mahatma, de Bodhisattva real, né? Pode ser nesse sentido também, né? Porque é isso, a pessoa, enquanto a pessoa estiver no samsara, mesmo que ela tenha tido iniciações em vidas anteriores, como eu tinha falado anteriormente sobre os tibetanos, isso tem que ser reativado naquela vida futura. Ela tem que buscar aquilo novamente, ela tem que escolher o caminho novamente, né? Afinal, a liberdade de escolha aqui é a lei. Então, temos um certo livre-arbítrio no samsara. Um livre-arbítrio mais ou menos, mas nós temos. Então, ela tem que escolher e ela vai ter que buscar reativar aqueles samskaras. É claro que o karma vai também ajudar. O mérito kármico vai ajudar nesse sentido. Mas se ela não quiser, ela não quis e pronto. A própria Blavatsky, a gente estava falando dela, né? A Blavatsky foi dada a escolha a ela. Ela poderia ter se tornado uma pianista de sucesso ou poderia ter seguido essa senda em que ela sofreu bastante. E ela escolheu o caminho, ela escolheu beneficiar a humanidade. Aí a pessoa tem que ser guiada por essa vontade adamantina, por essa vontade indestrutível, essa aspiração indestrutível. E isso é uma pura bodhicitta. Olha, o que vês diante dos teus olhos, ó aspirante, à senda divina? O que tu vês, tu que aspiras a esse caminho? O manto da escuridão. O manto da escuridão cobre as profundezas da matéria. Dentro de suas dobras eu me debato. Então aqui é o aspirante falando, né? Eu me percebo como nesse manto da escuridão. Sob meu olhar, ela se aprofunda, Senhor, e ela se dissipa sob o aceno de tua mão. Aqui o guru representando a esperança, representando a luz, um portador da luz, aqui nesse sentido. E claro, podemos pensar também no guru interno, Avalokiteshvara, como essa luz que está presente em todos os seres, a natureza Buda, que dissipa esse manto da escuridão, que é o manto das perturbações, é o manto dos kleshas, é o manto da materialidade nesse sentido, de uma vida, devido ao poder de avidya, da ignorância, uma vida em que a pessoa está simplesmente cega e entorpecida pelo poder dos kleshas, das perturbações. Uma sombra se move, rastejando como as espirais da serpente que se estende. Ela cresce, incha e desaparece na escuridão. Então, há essa sombra que se move e que rasteja como as espirais da serpente que vai se estendendo e que cresce e incha e desaparece. Então, essas visões da escuridão e desses espectros, que aqui é a resposta a esse aspirante. O que que é essa sombra que se move e rasteja nesse mundo de escuridão? E aí o guru responde: é a sombra de ti mesmo, fora do caminho, projetada na escuridão dos teus pecados. Então, é a sombra de ti mesmo, é a sombra projetada na escuridão dos kleshas, na escuridão do karma negativo, das ações não virtuosas. É essa sombra que o discípulo vê. É aquela vida que se rendeu ao mundo das sombras, que se rendeu ao mundo da materialidade.
Aqui tá a palavra pecado, né? A palavra que tá na tradução, mas é pecado nesse sentido, de ação não virtuosa. Eu não gosto dessa palavra, porque ela dá uma série de ideias erradas, mas é muito comum em traduções de textos budistas mais antigos a gente vê, né, karma não virtuoso, ou karma negativo, ou klesha sendo traduzido por pecado. Mas o fato é que essa sombra projetada, essa visão de alguém que segue Mara, que segue o Senhor da Morte, que segue apenas os ditames de uma vida voltada para a gratificação dos sentidos, para a gratificação do eu. Sim, Senhor, vejo a senda. E agora ele vê a senda também. Sua pegada na lama, né? Mesmo estando na lama, ainda vê uma esperança ali. Seus cumes perdidos na gloriosa luz nirvânica e aquilo que está ao longe, né? O Monte Meru, o topo da montanha, que se perde em meio à pura luz do Nirvana, à pura luz do Dharmakaya. E agora veja os portais cada vez mais estreitos na senda árdua e espinhosa para Dhinana. Então, a senda que leva para esses cumes. E os portais então que são necessários para atravessar, para se chegar a Dhinana. Dhinana aqui como o ápice do caminho, como a completa iluminação de um Buda. Claro que tem níveis de Dhinana, e Dhinana que a gente pode traduzir, às vezes como conhecimento, não é uma tradução muito adequada, penso eu, mas como sabedoria, ou principalmente como gnoses. Então, ascenda para a gnoses, ascenda para Dhinana. Tu vês bem, Lanu, o discípulo. Esses portais conduzem o aspirante através das águas até a outra margem. Através das águas do samsara, né, você tem que usar o seu corpo, o seu nascimento humano, a sua encarnação, como esse corpo que vai te levar para outra margem. Então, passando por esses sete portais. A outra margem é o nirvana. A outra margem é o fim do samsara, é a extinção desse modo de existência samsárico. Cada portal tem uma chave dourada que abre seu portão. E essas chaves são. Então, agora a gente vai ver as sete portas ou sete portais com as suas sete chaves. É uma linguagem bem iniciática, né? São sete selos aqui. Sete selos que vão garantir o caminho da ascensão pela escada de ouro, o caminho da ascensão pela alma, numa linguagem ocidental gnóstica. Então aqui são os sete portais. Primeiro, Dana, a chave da caridade e do amor imortal. Shila, o segundo portal, a chave da harmonia em palavras e ações, a chave que contrabalança a causa e o efeito e não deixa mais espaço para a ação kármica. O terceiro portal, Kshanti, com a sua terceira chave, a doce paciência que nada pode perturbar. A quarta chave do quarto portal, Vairagya, o desapego, indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, somente a verdade percebida. A quinta chave, Virya, a energia destemida, que luta para abrir caminho em direção à verdade suprema, saindo do atoleiro das mentiras terrestres. E faltou Diana aqui. Faltou uma plena atenção da minha parte. Depois eu vou colocar Diana. Eu fui direto para Prajna. Acho que é um sinal que tá faltando plena atenção na minha mente aqui. Mas então, quando a gente fala desses sete portais, aqui são as seis paramitas. Mas são as seis paramitas mais o desapego aqui incluso. Virad, que é o termo Pali, o Vairagya,
como é o termo que nós vemos aqui. Então, como essa indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, somente a verdade percebida. Então, dana, que geralmente a gente vê como generosidade, aqui está traduzido como caridade, e também tem muito a ver com, de novo, a linguagem século XIX aqui do texto, né, às vezes aproximando mais do cristianismo, mas é claro que caridade também se inclui em dana também, né? A generosidade e a chave do amor imortal. A segunda é Shila, a chave da harmonia, em palavras e ações. E eu gosto muito de traduzir Shila por harmonia. Eu sempre traduzo como harmonia, acho melhor do que moralidade, acho melhor do que ética também. Então, essa chave da harmonia que contrabalanceia, que contrabalança a causa e o efeito, porque são aquelas ações harmônicas que fluem com o fluxo da vida, com a vida una, que não causam danos. E aí vai incluir a renúncia às ações não virtuosas e a adoção das ações virtuosas. E por isso ela não deixa mais espaço para ação kármica, aqui no sentido de que não é mais aquela ação que vai sofrer os efeitos negativos do karma. É uma ação que vai ter bons frutos, mas ela é realizada sem o desejo para obter frutos. É o bem pelo bem, o certo pelo certo, o reto caminho, a reta ação. E aí temos Kshanti, que é a paciência imperturbável. Temos a Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida. Somente a verdade percebida. Que é que essa indiferença ao prazer e à dor é não cair mais no jogo do apego e da aversão atrelados ao eu, né? E a aversão sempre vai estar ligada ao ressentimento, vai estar ligada ao medo, ao ódio. E tudo isso está ligado ao apego também. Apego e aversão são sempre duas faces da mesma moeda. Um alimenta o outro, né? Eu só tenho aversão àquilo que ameaça as coisas às quais eu me apego, inclusive o meu próprio eu. Então, essa indiferença, esse senso de contentamento e renúncia ao mesmo tempo, né? E essa palavra, ela pode ser simplesmente traduzida como desapego. E uma aceitação em relação ao karma, às circunstâncias e aquilo que pode ser mudado e aquilo que não pode ser mudado, mas vai seguir no caminho, vai seguir no fluxo. E Virya, a reta energia, e aqui está como a energia destemida, a coragem que luta para abrir caminho em direção à verdade. Então, esse ímpeto em busca da verdade suprema, saindo do atoleiro das mentiras terrestres. Então, chegamos até a quinta porta. E a sexta porta acabou que eu pulei. Eu tô tão acostumado com seis paramitas que aí quando foi no sete eu me enrolei aqui. Mas depois eu vou trazer direitinho essa passagem. Ou até se alguém tiver com o livro aí perto e quiser ler, ou quiser colocar a passagem aqui no chat, pode ser qualquer uma das traduções. Mas de Dhyana, então, que é a plena atenção, que é a meditação, como a gente sempre vê, Dhyana é sempre a paramita que precede Prajna, porque Dhyana é o que leva para a estabilização mental, é o que leva para o Samadhi, nesse sentido, né? Aquela mente que alcança a tranquilidade, então, agora que ela alcançou a tranquilidade, ela se torna um campo fértil para o florescer da sabedoria e para o exercício da sabedoria. Então, Prajna, que aqui vem com uma sétima paramita, uma sétima chave, a chave que faz do homem um deus, criando um Bodhisattva, filho dos Dhyanis. Porque a partir da estabilização mental indiana se chega então à sabedoria intuitiva que compreende o vazio, ao esvaziamento do eu e dos fenômenos. E uma vez então que se percebe que o eu não tem existência inerente, o Bodhisattva ele se liberta do samsara. Ele se liberta da causa do sofrimento, que é a ignorância. Ele compreende o que é aquele eu. Ele percebe e vê o vazio. E percebendo e vê o vazio, ele agora se tornou pura bodhicitta. Ele se torna pura compaixão, já que não tem mais um eu atrapalhando, não tem mais motivações egoístas ali.
ele se torna um ser guiado pelo altruísmo. E aí a gente tem a bodhicitta real. Então por isso que é aqui que se alcança a libertação do samsara. Né? Aqui que surge o bodhisattva. É nesse Ah, ponto do caminho. Então vejam que essa sétima chave aqui não é o fim do caminho. Né? Ele não virou um Buda, mas ele virou um Bodhisattva. Um filho dos Gyanis. Filho dos Gyanis no sentido de que os nossos cinco agregados, forma, sensação, percepção, a consciência dual e as tendências, esses cinco agregados, eles têm uma correspondência com os cinco Dhyani Budas. Os cinco Dhyani Budas representam a purificação desses agregados, em que a forma ela é purificada, as sensações, as percepções, a consciência ela é purificada e as tendências também vão ser purificadas. Então cada um daqueles cinco Dhyani Budas, aí vale até tem um vídeo no canal sobre, né, uma reunião que a gente fez sobre os cinco Dhyani Budas, que eu fiz toda a relação de cada um deles com cada um dos agregados e a virtude que representa a purificação desses agregados. E tem a ver também com os cinco níveis da gnose, os cinco níveis de Jnana também no caminho. Então, um Buda, ele é constituído de Jnani Budas. E o Bodhisattva, ele também está nesse processo. Ele está nesse processo de purificação em que seus agregados não são mais agregados comuns. Não são esses agregados samsáricos, poluídos por avidya que nós temos, mas são outros agregados. São agregados purificados. Agregados que emanam dos Dhyani Budas. E então, a partir de Prajna, ele se liberta e vira agora um Bodhisattva, né? Não é aquela libertação do Hinayana, do Theravada, em que ele só se desligou do samsara, só entre aspas, porque isso é muito difícil de alcançar, mas em que ele se desligou do samsara e se tornou um Arhat. Não, aqui ele vira um Bodhisattva. Aqui é a libertação no Mahayana. Então esses sete caminhos são isso, não é o final da senda, mas é o que leva para o estado de Bodhisattva. E aí o caminho continua, até virar um Buda. Alguém ia falar alguma coisa. Ah, a Mônica colocou aqui. Obrigado, Mônica. Diana, cuja porta é de ouro, uma vez aberta, leva o Náudior para o reino de Sat eterno e da sua incessante contemplação. Isso é a porta que leva o iniciado para o reino do ser eterno, para o reino da incessante contemplação sobre o ser eterno. Então é aquela mente que ela está tranquilizada, ela está nesse estado místico de comunhão, união mística, né? Porque é isso que Dhyana leva no final das contas. Ele está nessa comunhão, nessa união, nessa yoga de fato, nessa contemplação da realidade última. Ele se tranquiliza nesse ponto, mas ainda não se percebe necessariamente como vazio. Para que a união aconteça de fato, né, ele contempla esse estado, contempla essa união, mas para que a união de fato aconteça, é necessário passar por prajna, é necessário passar pelo esvaziamento, é necessário perceber que eu é vazio, é necessário o insight, a sabedoria intuitiva, a compreensão profunda que a sabedoria dá. Por isso que é essa contemplação que agora vai fazer com que aquela mente e coração vire um templo da sabedoria. E a sabedoria agora ela pode resplandecer. E aí a pessoa se liberta do samsara e se torna um bodhisattva. Aqui até o Renan cabe cabe agora até voltar para o que o Renan perguntou também sobre o Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. A gente viu sobre isso, acho que duas reuniões atrás. E nesse estado aqui, o Bodhisattva agora ele vai usar o seu Nirmanakaya para auxiliar os seres. Lembra que o Nirmanakaya é a veste de luz, é a veste da glória. É essa veste que o Bodhisattva usa para poder atuar em diferentes planos dessa nossa esfera do desejo, para conseguir auxiliar os seres. Mesmo quando ele não estiver encarnado, porque alguns nem sempre vão estar atuando num corpo físico, ou até quando estiver num corpo físico, né, ele vai conseguir usar essa veste em outros planos.
O Sambogakaya já é um outro tipo de veste, já é uma veste de bem-aventurança e uma veste que, pelo que eu entendo, é algo muito elevado, né? Acho que talvez só um Buda experimente um Sambhogakaya, só um Buda chega a esse estado de Sambhogakaya. E se fala de um estado de bem-aventurança profundo, uma bem-aventurança que deriva do senso de unidade profundo também, que já é quase o fim realmente de um senso de dualidade. E o Dharmakaya é o absoluto, é a veste do absoluto, é a veste da realidade última. O Dharmakaya é o nirvana último, é o grande nirvana de um Buda, é quando se alcança então. O Dharmakaya é o que tudo permeia, o que permeia toda a realidade, é a veste que é a base da realidade. O Dharmakaya é o vazio de outro, é o Shenpong da escola Jonan, é o que a Vedanta, Advaita, chama de Brahman. Isso é o Dharmakaya, é o que a gnosis islâmica chama de Allah, não um Deus pessoal, mas essa realidade última e que é unidade, e que é tudo que existe, tudo emana dela. Então, passamos aqui pelos sete portais. Obrigado a Mônica novamente. E agora, então, temos um Bodhisattva que passou por essa porta, um filho dos Jnanis. E tais são as chaves de ouro para os portais. Antes que possas aproximar-te do último, ó tecelão da tua liberdade, tem que dominar essas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais, 6 e 10 em número, ao longo do árduo caminho. Agora voltou para as 6 paramitas, né? A gente teve essas 7 portas em que teve o desapego incluso, mas agora temos, de novo, retornando à linguagem usual, as 6 paramitas ou as 10, e as 10 paramitas também representam a senda iniciática. Por isso que eu acho que essas 7 portas elas não levam ao final do caminho, porque na literatura mahayana são as 10 portas que 10 portas não, são os 10 bumes que vão levar para o fim do caminho. Né? Aqui estou tentando ver se dá para juntar os dois, as duas linguagens aqui, ou se talvez essa seja uma linguagem mais secreta, não sei. Mas nos Sutras Mahayana nós temos os chamados 10 bumes, né? E é somente ao final do 10º estágio que alguém se torna um Buda. Antes disso, a pessoa está no caminho para se tornar um Bodhisattva. Mas eu acho que realmente é isso mesmo, porque aqui diz que Prajna, a sétima chave, é a chave que cria um Bodhisattva. E quando a gente vai para a literatura dos 10 bumes, e tem um vídeo sobre os 10 bumes, tá aqui para os membros do canal, revisitem aquele vídeo. Uma reunião aí que a gente teve lá nos idos de 2022, que acho que era do Mahayana Sutra Lankara de Maitreya. É no 7º bume que alguém se torna um Bodhisattva, também na linguagem dos Sutras Mahayana. Então aqui casou bem. É isso mesmo, tá falando dos 7 bumes. Aqui está relacionando Prajna com o sétimo bume, então, no caso. O sétimo estado que a pessoa vira um Bodhisattva e depois tem os outros, o oitavo, o nono e o 10º. E o 10º é quando vira um Buda. E ainda continua, né? Se fala num 11º e daí por diante, mas aí já são estágios misteriosos, porque já virou um Buda e são indescritíveis esses estágios para pessoas normais, indescritíveis até para bodhisattvas. Mas essas são as chaves, e a questão importante aqui é o foco nas paramitas. Então vejam como que há um caráter iniciático. E acho que essa é a grande questão. Muitas vezes as pessoas não dão a devida importância para o que são as paramitas. E eu já vi pessoas com esse tipo de atitude em meios budistas, em meios esotéricos, que seja, das pessoas achando, ah, não, essas aqui são as virtudes básicas, né? Eu já preciso de coisas mais profundas. E hoje em dia no budismo tibetano, como se banaliza muito o Tantra, e se dá pouca atenção para as paramitas. E o que a Voz do Silêncio, um texto do Kala Chakra Tantra, está apresentando aqui, é que essas 7 portais dependem de 7 chaves ou 7 selos. E esses 7 selos que vão levar a pessoa para se libertar do samsara, para se tornar um bodhisattva, são justamente essas virtudes.
É dana, é shila, é a generosidade, é a harmonia, é a paciência, é o desapego, é a reta energia, é dhyana, a plena atenção, que vai incluir a meditação, a contemplação, e a prajna, é a sabedoria. Então, cultivar isso é, de fato, o que vai levar a pessoa para se tornar um bodhisattva. E não é à toa que Prajna é chamada de a mãe dos Budas, né? Porque uma vez se tornando um bodhisattva, agora sim está, de fato, na senda que leva ao Budado. Pois, ó discípulo, antes que te tornasses apto a encontrar teu mestre face a face, teu mestre luz a luz, o que te foi dito? Antes de te aproximares do portal principal, precisas aprender a separar o teu corpo da tua mente, a dissipar a sombra e a viver no eterno. Para isso, precisas viver e respirar em tudo, assim como tudo que percebes respira em ti, sentir-se habitando em todas as coisas no ser. Então, antes de querer ah, já se tornar um bodhisattva, primeiro você tem que introjetar o modo de vida do bodhisattva. Antes de se aproximar do portal principal, precisas aprender a separar o teu corpo da tua mente, né? Entender que você não é o seu corpo, que a mente não é o corpo, que você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções passageiras. Dissipar a sombra e viver no eterno, nem no presente, nem no passado e nem no futuro, nem nesses três tempos do samsara, mas buscar o eterno, ou o eterno presente, a real presença do Atman. Então, se voltar para o Atman antes de buscar o portal da sabedoria, antes de buscar o portal de Prajna. Por isso que é necessário também cultivar as demais paramitas, as outras paramitas, o método, para que a gente consiga cada vez mais diminuir o poder do eu e sendo guiados por essa dhyana, por essa plena atenção que se foca no Atman, que se foca em Alaya, que se foca na vida una, que se foca no ser. Né? Então, para isso, precisas viver e respirar em tudo, assim como tudo que percebes respira em ti. Viver e respirar em tudo, e perceber que tudo que percebes também respira em ti. Sentir-se habitando em todas as coisas, e todas as coisas habitando no ser. Não permitirás que teus sentidos façam da tua mente seu parque de recreação. Então, não permitir que a mente se torne um joguete na mão dos sentidos, vire apenas um campo mal utilizado pelos sentidos. Não separarás teu ser e do resto. Não separarás teu ser e não te separarás do resto também. Mas fundirás o oceano na gota, e a gota dentro do oceano. Então se perceberá como parte do todo. Aí tem que entrar a reta visão do vazio, tem que entrar a Shunya para se perceber a interdependência. Mas também tem que ir além de Shunya, tem que perceber o Atman presente em tudo, o Atman indestrutível, que está além da própria multiplicidade, né? O verdadeiro um, a verdadeira unidade, Alaya. Assim estarás em pleno acordo com tudo que vive. Ama os homens como se fossem teus irmãos, discípulos de um só mestre, filhos de uma só doce mãe. E assim estarás pleno, amando os outros como se fossem teus irmãos, discípulos de um só mestre, discípulos do mesmo mestre, Avalokiteshvara, ou Atman, ou Alaya, filhos de uma só doce mãe. Há muitos mestres. O mestre, a alma, é um, ou é único. Alaya, a alma universal. Esse é o mestre dos mestres. Viva nesse mestre como seu raio em ti. Então, imaginemos que tudo é um raio de Alaya, é uma emanação, é uma irradiação de Alaya.
uma irradiação do Atman. Vivem teus companheiros, como eles vivem nele, já que não há distinção. Se tudo é Atman, como diz o, como dizem os Upanishads, se tudo é Atman, o Taittiriya Upanishad fala isso. Se tudo é Atman, então vivem teus companheiros como eles vivem nele, já que eles também são Atman, já que eu sou Atman, tudo é Atman, justamente porque o eu é vazio e tudo é preenchido pela luz do Atman, a verdadeira vida. E aqui só anota, só para reforçar, né? A alma mestra é a Alaya, a alma universal, ou Atman, cada homem tendo um raio dela em si e sendo. Acho que eu coloquei alguma outra coisa aqui que hoje a minha plena atenção estava péssima. Mas é mais. Então. E sendo uma emanação dessa alma mestra, sendo uma emanação de Alaya. Então, toda a vida é emanação de Alaya, e toda a vida está contida em Alaya e contém Alaya. A palavra Alaya, em sânscrito, como também já reiterei em outros estudos nossos, em sânscrito ela pode ser traduzida como morada. Qual é a nossa verdadeira morada? A nossa verdadeira morada é Alaya, é o Atman. E Alaya é um sinônimo aqui para Atman. Às vezes eu vejo as pessoas se enrolando, achando que é diferente, que é uma outra coisa. Não, gente, é a mesma coisa. Alaya é o Atman. É a natureza Buda também. Outro nome que podemos dar para isso. Então, essa alma universal, a alma do mundo, como se fala, ou também pode ser chamado de espírito. Aí vem o problema das terminologias ocidentais, né? Que elas nunca dão conta desses termos em sânscrito. Pode chamar de espírito, espírito universal, alma universal, mas o fato é que não é algo individual, não é um eu, não é uma alma individual, não é a mente, mas é o Atman, é o ser. O Renan até colocou um trecho do Evangelho de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Interessante. Interessante isso aqui, né? E toca bem nesse trecho que nós vimos também, né? Habitar em todas as coisas. Sentir-te habitando em todas as coisas, e todas as coisas e todas as pessoas habitando em nós. Tá bem em consonância com esse trecho do Evangelho de João, né? São as várias moradas que na verdade são uma única morada, que na verdade são um único ser. Antes de estares no limiar do caminho, antes de cruzares o portão principal, tens que fundir os dois no um e sacrificar o pessoal ao ser impessoal. É o dois no um, não os dois. Aí foi coisa do corretor que fez isso comigo. Fundir o dois no um, né? Acabar com a dualidade. E então buscar o um, buscar a unidade. E sacrificar o pessoal ao ser impessoal, Alaya, e assim destruir o caminho entre os dois, Antakarana. E aqui a nota, Antakarana aqui representando humanas inferior, o caminho da comunicação ou comunhão entre a personalidade e humana superior, ou a alma humana. Aqui no sentido, realmente, o fluxo mental, né? Tita, a mente que renasce vida após vida. Então aqui é cortar o elo dessa mente que se iludiu achando que ela é essa personalidade, cortar o elo de avidya. Isso que é esse destruir o Antakarana. Tem que tomar cuidado com essa linguagem, porque também tem uma outra forma de destruir o Antakarana que não é uma boa ideia. Mas aqui nesse texto, né, que já é a desconexão contrária, que é quando a pessoa se volta tanto para a sua existência material e egoísta, que ela perde a conexão, ela se desliga da sua natureza divina, da sua natureza espiritual. Mas aqui é o contrário, aqui é a natureza espiritual dando um tchau para a natureza animal, para a alma animal. A alma angélica, como se falaria, né, na linguagem sufi, islâmica, essa alma angélica dando um tchau para aquela alma animal, percebendo que ela era puramente ilusória.
Então, na morte, esse Antakarana ele é destruído, como esse caminho ou meio de comunicação, porque a alma ela segue livre, né? A mente ela segue livre. Sempre que eu usar a palavra mente aqui é no sinônimo de alma, para quem está acostumado com uma linguagem ocidental, né? Porque em essência é isso, a mente ela é isso. Mas então a mente e coração. Então ele é destruído como caminho ou meio de comunicação e os seus restos eles sobrevivem na forma do Kamarupa, que é aquela casca que fica perambulando por aí, que as pessoas se confundem achando que é a alma daquela pessoa, mas aquilo é só uma casca que perambula pelo astral. E que eu acho que até tem uma relação quando se fala dos chamados fantasmas famintos na literatura budista, né? Que se fala muito também de, como na literatura teosófica, fala de pessoas que também ficam perambulando junto dessas cascas, pessoas muito egoístas e apegadas ao mundo, que também ficam perambulando, que ainda não conseguem partir direito pro próximo mundo, pra próxima vida, não chegam nem no Devachan, ficam só perambulando e vampirizando os outros aqui. Essas pessoas, pelo que eu entendo, são os fantasmas famintos que a literatura budista fala em geral e que estão perambulando junto dessas cascas aí, e às vezes, inclusive, adotando a forma dessas cascas, né? Usando essas cascas como instrumentos. Mas então, aqui, cortar o. Aqui é no sentido de cortar o elo. Esse cortar esse, o Antakarana é cortar esse elo entre a natureza espiritual e a natureza material, entre a natureza grosseira, o eu grosseiro e a nossa mente sutil, que está além desse eu, a nossa alma nesse sentido, né? Buddhimanas, ou a Chitta, a mente se purificando, a mente se purificando dos kleshas aqui. Tens de estar preparado para responder ao Dharma, a lei severa, cuja voz te perguntará ao teu primeiro passo, ao teu passo inicial. Cumpriste todas as regras, ó tu de grandes esperanças? Para passar por isso aqui, para passar de forma bem sucedida pelas sete portas, né? Aqui eu tô entendendo que é alguém que já tá bem. Quando se fala de novo, o portão principal, o portal principal, é nesse sentido de realmente passar pelo portal da sabedoria. E aí é quando se cessa o senso de dualidade, de separatividade. Quando esse senso vai se sendo cada vez mais superado e a pessoa ela se percebe como parte dessa vida una, né? Ela percebe o vazio de eu. E aí sim, ela corta esse antakarana, que ela percebe que aquilo ao qual ela se apegava é vazio de existência inerente. Só que para chegar lá, ela tem que ter passado por tudo que veio antes, pelos outros portais. Ela tem que ter que realmente se purificado de todos os kleshas, perturbações, vícios, ou seja lá o nome que a gente dá. Então, cumpriste todas as regras, ó tu de grandes esperanças. Sintonizaste teu coração e mente com a grande mente e coração de toda a humanidade? Sintonizaste teu coração com a Laia? Pois assim como a voz estrondosa do rio sagrado, pela qual todos os sons da natureza são ecoados, assim deve o coração daquele que deseja entrar na correnteza vibrar em resposta a cada suspiro e pensamento de tudo que vive e respira. É muito bonita essa passagem, né? Aqui eu decidi fechar por esse slide, mas é perceber a pulsação de toda a vida dentro de si próprio, percebendo essa interconexão. E isso é Shunya também. Isso é o vazio. As pessoas às vezes pensam no vazio como um nada, mas é se perceber interconectado, interdependente com tudo, tirando esse eu que atrapalha do caminho, percebendo a falta de concretude dele, percebendo que ele também surge dessa interdependência e sintonizando o coração e a mente com a mente e coração de toda a humanidade. Aqui depois eu vou corrigir a tradução. Ao invés de coração e mente, é mente e coração. Sintonizou a tua mente e coração. Sintonizou o teu Buddhimanas, a tua alma, com a grande mente e coração de toda a humanidade, com a Laya, com a alma do mundo, com o Atman. Pois assim como a voz estrondosa do rio sagrado,
pela qual todos os sons da natureza são ecoados, assim deve o coração daquele que deseja entrar na correnteza vibrar. Então, vibrar percebendo toda a vibração da vida, vibrar em harmonia com essa vibração da vida, se sentindo como parte de um único fluxo, de um único rio. Vibrar em resposta a cada suspiro e pensamento de tudo que vive e respira. E Avalokiteshvara carrega um símbolo da mente e coração purificada. No seu coração, ele segura uma joia azul. Aqui está um azul bem claro, ficou quase branco. Geralmente é um azul mais escuro que é representado, azul marinho, que é a mente purificada. É a mente e coração, é a pura Chitta, a mente pura, a alma purificada. E essa alma, então, que é capaz de espelhar e de irradiar a energia compassiva de Avalokiteshvara, a energia, a luz transbordante do Atman, para o benefício de todos os seres.